Trust the Rocket. Bem-vindos à trilha por dentro do foguete da Comércio com Pé Direito. Está precisando de dicas para simplificar a gestão do seu negócio? Decole com a gente para receber conteúdos desenvolvidos para você por especialistas e heads do mercado de inovação. Investimento, tecnologia, gestão financeira, contábil, de pessoas e muito mais para ajudar o seu negócio a dar certo. Bem-vindos à trilha por dentro do foguete da Comércio com o Pé Direito. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Comércio, e hoje o nosso tema vai ser muito relevante: como se preparar para enfrentar os impostos na hora de escalar. E nesse episódio, naturalmente, além de eu ser o host, terei aqui a participação super importante de dois colegas e parceiros da área fiscal, o Thiago Souza e o Ismael, que estão aqui na mesa comigo para estressar esse assunto impostos e planejamento tributário, que é super importante, como eu disse, para uma eficiência de gestão financeira, não só de startups, mas de qualquer negócio. Sejam muito bem-vindos. Fala galera, sou o Thiago Souza, Head Fiscal da Comércio. Vai ser um prazer ajudar vocês a se preparar, principalmente na questão tributária, quando vocês escalarem o negócio de vocês. Oi gente, eu sou o Ismael, especialista fiscal da Comércio com o Pé Direito. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer enorme poder participar aqui hoje, ainda mais com um tema tão relevante como o que temos hoje. Sejam muito bem-vindos. Vocês são pessoas que mexem, eu brinco, né, num órgão sensível das empresas que é o bolso. Com certeza, Então, todos os dias. Todos os dias, né? Então a gente vai estressar. Eu, na verdade, eu fiz trouxe, na verdade, uma série de questões aqui que eu gostaria de estressar com vocês, e à medida que a gente vai avançando, eu vou apertando vocês no bom sentido para que a gente possa trazer um conteúdo aí bem relevante. E eu acredito que faça muito sentido a gente iniciar esse bate-papo, talvez pontuando quais são os principais desafios quando o assunto é impostos numa fase de crescimento, né? Do early stage a algo já mais robusto, assim. O que bate na porta em termos de estruturação, né? Porque a gente sabe que tem mais de um regime fiscal e isso, às vezes, né, Souza Ismael, exige até mudança de cultura organizacional. Eu acho que vamos falar um pouquinho dos desafios na largada aí para começar a situar o pessoal, até para quem for enfrentar já saber, lembrar da dica de vocês aí nesse momento de largada de jornada. Eu acho que a gente começa falando, a principal dor e a principal dificuldade é a organização. Quando tu está começando uma empresa hoje, geralmente tu tem aquele desejo de fazer o negócio crescer, de fazer o teu early stage se tornar um baita de negócio, um baita de sucesso. E muitas vezes o empresário, por conhecer o seu negócio, ele foca no crescimento daquele negócio e ele esquece que tem todo um back-office por trás de organização, de compliance, de administração de documentos, de preparação para o regime tributário, que muitas vezes fica em segundo plano e na hora que está crescendo, a maré vem, invade a praia e tu fica assim, tá, e agora? Né, Ismael? Exatamente, a complexidade começa a aumentar, surgem mais guias para pagar, mais declarações a serem entregues também. Verdade. Eu diria que o aspecto do fantasma da burocracia bate muito na porta e muitas vezes quem é o guardião da área fiscal às vezes pode ser visto até como uma pessoa que está querendo complicar com as coisas e fazer ser o lado difícil. E um ponto que eu queria, acho que ainda avançar em relação aos desafios e que eu acho que é um assunto que exige muita paciência de vocês e orientação, é quando um negócio que nasce no viés do regime tributário do Simples Nacional precisa naturalmente migrar, vamos supor, para um lucro real em função do planejamento tributário. Aí vem uma série de desafios organizacionais que envolvem governança. Talvez, Souza, contar um pouquinho desses aspectos ou da importância da percepção da governança estrutural para que o lucro real seja algo saudável e não algo incômodo, né? Acho que isso é um desafio interessante de estressar aqui nessa largada. Quando a gente fala de lucro real, né, assim como a gente falou no último podcast que eu participei, a gente está falando do suprassumo dos regimes tributários. Tá? É a última escala que a tua empresa dentro do Brasil pode alcançar. É o regime mais desejado por todos e odiado por todos. Porque no momento que tu está no lucro real,
seja contabilmente, fiscalmente falando, tu tem um nível de complexidade de governança muito maior do que tu tinha quando tua empresa começou no porão da tua casa. Tu precisa ter o controle de tudo que tu comprar, tudo que tu vender, todos os teus PJs, prestadores de serviço, tomadores de serviço. Existe uma série de controles que tu tem que passar a fazer, porque cada vírgula, cada centavo importa no lucro real, porque o governo tá ali. Ele se aproxima, ele chega do teu lado praticamente e fica observando o que tu tá fazendo. Qualquer desvio de compasso, eles vão te perguntar. E se eles te perguntarem, tu não tiver a comprovação, não tiver a governança, cara, a tua escalada pode se tornar um foguete em queda do espaço. Verdade. Faz total sentido. Eu acho que é fundamental, do meu ponto de vista, que a startup veja o time que atua na área tributária como um parceiro do dia a dia do negócio, porque essas diretrizes fiscais estabelecem como ela vai precisar se organizar. Eles não podem ver vocês assim como meros geradores de burocracia, mas como alguém que está ajudando eles na jornada organizacional, né? Eu acho que esse é um desafio de mindset que eles têm que ter, assim, super relevante, né? E pensando um pouco agora do ponto de vista de deduções fiscais, assim, ou benefícios que existem e que possam vir a ajudar. O que existe hoje no mercado que é tangível e viável, assim, né? E se existe, né, ou não, aspectos que possam contribuir para uma eficiência mais tributária na escalada, do ponto de vista de ganho, né? É uma pergunta complexa aí, se o Brasil dá alguma coisa, né? Dá com a mão, tira com a outra. O que vocês estão vendo aí? Bom, nesse ponto é extremamente importante estar atento ao que existe na legislação, né? Poder aproveitar desses benefícios e incentivos fiscais. O que eu posso dar como exemplo são os incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento, que algumas empresas podem aproveitar, aquelas empresas que desenvolvem inovações tecnológicas e podem se aproveitar disso a fim de reduzir o imposto de renda a pagar no final das contas. Entendi. A gente tem também o PAT, né, famoso aí no âmbito do lucro real. Importante, tá? A maioria dos benefícios tributários que o governo oferece são para empresas do lucro real. Tá? Nada impede a tua empresa do Simples ou do Presumido fazer pesquisa e desenvolvimento, fazer o programa do auxílio ao trabalhador. Sim. Mas o reflexo tributário, ele vem somente no lucro real. Tá? Isso é importante na hora da escalada, se preparar para isso, porque se tu quer se aproveitar do que o governo te oferece, tu não pode continuar no Simples para sempre, ou não pode ir pro Presumido. Tu tem que migrar direto pro real. Então, os principais acabam sendo hoje, né, na nossa gestão tributária, é a Lei do Bem, que é o incentivo à pesquisa e desenvolvimento que o Ismael comentou, e o PAT, Programa Auxílio ao Trabalhador, que favorece ali as empresas uma dedução das bases do imposto de renda. Levando em consideração que a equipe seja contratada pelo regime CLT, né? Então, esse é um aspecto... Sim, verdade. Tem que estar na folha, tem que ter salário, tem que ter o registro oficial do colaborador, não pode ser um PJ, porque o PAT não se aplica aos PJs. Então, pelo que vocês me disseram, as existências de benefícios, vamos chamar assim, ou de alternativas de apoio a uma eficiência de carga tributária estão concentradas para os optantes do regime fiscal do lucro real. O presumido, né, ou o chamado Simples Nacional, eles não navegam com essas situações porque são outras realidades, né? É que o Simples já é o benefício por si só, né? Que é a tributação simplificada com alíquotas diferenciadas, dependendo do teu regime de operação. E o presumido, se tu for olhar numa esfera ampla, ele também é um benefício porque a Receita está te deixando tributar somente sobre 32% da tua base de receita se tu for um prestador de serviço, por exemplo. Entendi. Então, às vezes, no presumido, a tua margem líquida é maior, sei lá, 40%, 50% de lucro, mas só está tributando naqueles 32%. Deixa eu trazer um outro ponto aqui que eu acho que é bem interessante, que eu já acabei sendo questionado várias vezes por isso, e acho que vocês são as pessoas certas para dirimir, que é, as pessoas chegam aqui e perguntam para nós, tá, beleza, a gente vai empreender ou tá empreendendo, Ângelo, se eu mudar de endereço, se eu trocar de região no meu estado, se eu ir para um outro lugar do país,
existe algum tipo de mudança tributária ou benefício que eu possa aproveitar para a minha startup? Essa sempre acontece, né? E eu acho que essa questão do trabalho remoto permite que as pessoas mudem de endereço com maior facilidade e não tenham tanto apego, né, com a região da sede da empresa. Então, acho que é um negócio interessante de vocês contarem aí sobre os aspectos tributários, se existe ou não e se existe, de que forma isso pode ser conduzido. Bom, quando a gente fala, né, quem comentou aqui, bate na porta perguntando, eu tô mudando de endereço, eu tô indo para outra região, o que acontece? É relativo, tá? Hoje, cada estado pratica as suas próprias alíquotas, dentro de um determinado intervalo, lógico, mas, por exemplo, se tu é um comerciante, está vendendo um produto, pode ser que o estado do Rio Grande do Sul tenha uma alíquota de ICMS maior do que o estado de Minas Gerais. Mas pode ser que em Minas, quando tu vender para o Rio Grande do Sul, tem alguma coisa extra que te faça pagar um pouco mais de imposto. Então, é uma questão de pesquisa. Existem benefícios fiscais, cada estado dá os seus. Café em Minas Gerais tem um benefício diferenciado, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um incentivo do Simples Gaúcho, Legal. que é uma quebra do Simples Nacional para as empresas gaúchas fomentarem o crescimento delas. E quando a gente fala de prestador de serviço, aí a gente entra numa disputa de anos afins entre capitais e regiões metropolitanas, municípios vizinhos, que é o ISSQN. A legislação exige que o ISSQN fique entre 2% e 5%. É o limite mínimo e o limite máximo. Só que dentro dessa esfera, a gente tem municípios que pode cobrar o mesmo serviço, 2% no município do lado 2,5%, no município lá atrás 3%. Nossa, que variação grande no ano. Sim, é bizarro. Aí, claro, depende também de tu saber até que ponto vale tu abrir a tua empresa, de repente, no interior, no município menor, que vai te oferecer um benefício. Isso muitas vezes também é conversado, porque municípios pequenos precisam de arrecadação. Então, talvez tu consiga, inclusive, um benefício para a tua empresa. Sim. Né? A gente tem casos de clientes nossos que conseguiram isso no município que eles da sede da empresa, que te favorece em comparação a, sei lá, vou vir para a capital. A capital é 3, mas o município me ofereceu 2. Vou ficar aqui onde eu tô, porque eu tô pagando menos imposto. Perfeito. 1% de diferença num ano, dependendo do volume, é significativo. Mas o maior impacto, na realidade, vem quando tu começa a pensar em internacionalizar a tua prestação de serviços. Quando tu sai da bolha Brasil e começa a prestar serviços ou querer prestar serviços para o exterior. Exatamente. Muito importante lembrar também que no caso da internacionalização, para aquelas empresas que já estão no momento mais avançado de crescimento, elas têm a possibilidade de buscar domicílio em outros países e, com isso, aproveitar que aqui no Brasil, atualmente, a exportação não vai incidir PIS/COFINS e o ISSQN também. Legal. Então, tu trouxe um ponto super relevante, Ismael, que é inerente onde tu está, se você fizer uma exportação de serviço, né? Isso pega aí desde techs a outros mercados, uma redução tributária bem agressiva. Eu acho que o Souza convive com clientes que têm assim, uma ênfase muito grande nisso. E isso, sem dúvida, dá uma possibilidade de competitividade muito grande, ainda mais quando a gente fala de um câmbio, né, para dólar de 5-1 aí. Isso pode, sem dúvida, ser uma estratégia, né, tributária muito eficiente, atacar o mercado internacional com residência local. Até porque a nossa mão de obra, comparada aos outros países, era muito barata. Né? Tu mesmo comentou, o dólar é 5-1. Sim. Então, é muito mais fácil uma empresa estrangeira procurar uma startup de desenvolvimento, procurar um dev brasileiro, pagar em dólar, Sim. do que contratar um próprio lá da sede dessa empresa. Então, quando isso acontece, além de ter essa competitividade, né, tributária, tu ganha mais espaço, porque tu ganha nome, né? E é uma coisa, assim, muito engraçada. A gente tem um cliente também que atende uma empresa específica. Exato. E esse cliente nosso levou outros devs
em função de ter ganhado espaço lá dentro, que também são nossos clientes para prestar o mesmo tipo de serviço em etapas diferentes da produção toda, né? Mas ajuda, inclusive, a fomentar o crescimento econômico do país, porque hoje, né, internamente, a competitividade é muito alta, a carga tributária é muito alta, mas quando tu olha para o horizonte, tu vê fora da bolha Brasil, cara, tu tem aí milhares de países que tu pode atuar, seja prestando serviço aqui do Brasil, seja, que nem o Osmar comentou, abrindo uma filial própria, né, naquele país, dependendo da necessidade. Sim. Porque a nossa carga tributária, se não é a maior, deve estar lá no top 3 de cargas tributárias do mundo. Sim, sim, total. Eu quero trazer um ponto aqui que até não estava no meu script, mas eu gostaria de reforçar aqui, que eu acho que é muito importante para o pessoal que está empreendendo aí, está vindo numa jornada que está se mostrando que vai crescer. E ouvir de vocês sobre como planejar assim, de forma eficiente uma execução de mudança de regime tributário no tempo. Assim. O que vocês podem chamar a atenção, assim, percebendo que ele vai ter que abandonar o simples para o crescimento, que é o ônus da glória, né? E que tipo de alerta, que tipo de comportamento, que tipo de atitude ou de ação vocês acham que são, assim, pertinentes para que esses gestores, assim, não deixem para a última hora, né? Uma tomada de decisão, já que isso pode impactar até no preço, ou no resultado, ou EBITDA, e por aí vai, né? Sim, bom, de qualquer forma os impostos vão vir, né? Então Ninguém escapa. Exatamente. Então é interessante estar preparado para essas mudanças e tentar otimizar esse custo com impostos, né? A fim de reduzir o impacto financeiro que isso pode ter na empresa. Eu acho assim que a primeira coisa que eu disse lá no início, né, é o planejamento. Tu não pode hoje, infelizmente ou felizmente, empreender no Brasil sem planejar constantemente. Tu precisa estar sempre atento a qualquer mudança tributária, Olhando para frente. a qualquer mudança de perfil de cliente, perfil de fornecedor. E, lógico, né, o principal é, assim, pegar o teu contador, botar ele do teu lado, quase que uma cadeira de, sei lá, CFO, vice-diretor, porque o teu papel como empresário é fazer aquela tua startup que começou lá no porão da tua casa se tornar uma empresa de sucesso, a la Google, Microsoft, coisa parecida. Só que para isso, tu não pode só fazer o teu negócio se desenvolver. Tu tem que ter toda uma bagagem por trás que vai te proteger e te ajudar a chegar nesse momento. Então, a contabilidade nessa hora, assim como o apoio jurídico, né, dependendo da situação, são extremamente importantes. Tu não pode planejar uma mudança tributária, tu não pode planejar um crescimento se tu não souber o que tu está fazendo e se tu não souber qual é o impacto. Acho que eu já contei a piada no outro podcast, mas eu sempre digo para os nossos clientes, cara, se tu vai inventar a roda, me pergunta quanto custa para inventar a roda. Porque nada é de graça. Sim. E tu tem que considerar isso no preço de compra, no preço de venda, se vale a pena ou não vale. Então, assim, eu acho que o planejamento sempre vai ser o pilar mais importante. A transparência com o contador, com os teus clientes, fornecedores e a segurança daquilo que tu está fazendo. Empreender é um risco. Empreender envolve o bolso, muitas vezes, do teu próprio capital. Né? É difícil, a gente não tem tantos herdeiros assim no Brasil para empreenderem e não se preocuparem com retorno, né? Sim. Então, acho que esses 3 pilares, assim, se for bem executados, eles te levam a chegar onde tu quer chegar. Legal, legal. Eu quis fazer essa pergunta porque eu acredito que vocês já conviveram com situações em que houve uma certa, vamos usar aqui uma palavra mais tranquila, ineficiência no planejamento tributário ou uma não atenção correta a um estudo tributário preliminar e isso acaba trazendo danos. Que tipo de incomodação ou dano vocês percebem assim que acontece quando o aspecto de planejamento não é executado para uma escala eficiente? Assim, acho que vocês já conviveram com diversas empresas
O Souza tem mais tempo de casa e já viu mais coisa, eu acho que pode, quem sabe, contar algumas histórias. Eu não quero assustar o nosso público, mas eu acho que os exemplos mostram, né, o que tu pode evitar de problema e contar pra gente aí o que tá acontecendo, né, o que tu viu e se teve remédio que às vezes ele é amargo, né, para arrumar. Remédio sempre vai ter. Não necessariamente ele vai ter a eficiência instantânea, né? Nenhum remédio cura na hora a doença, mas existe. A gente já pegou casos que essa falta de planejamento deixou o cliente preso em um regime tributário que não era atrativo para ele. E ele pagou aí uma boa diferença de impostos. A gente teve casos que o cliente veio pra gente assim, minha empresa paga 6% de imposto. Simples Nacional, anexo 3, é o mais barato que tem. Aí a gente foi ver, para ele pagar esses 6%, o CPF dele estava pagando quase 30% de imposto de renda. Porque é o famoso fator R que existe no Simples Nacional, que é uma particularidade desse regime, que para te pagar menos, tu tem que ter folha. Tem que ter funcionários, tem que ter CLTs. Sim. E como as empresas não têm, porque hoje em dia o mundo é da pejotização, Sim. eles acabam botando o salário dos sócios. Então, um salário de 5, 10, 15, 20 mil por mês, a empresa paga 6%. Só que a falta do planejamento faz com que eles esqueçam que lá na virada do ano, no imposto de renda, todos esses 10 mil por mês vão se tornar 120 mil, 30% no imposto de renda. Aí eles estão pagando lá na pessoa física uma conta, muitas vezes, 3 vezes, sei lá, 4 vezes mais alta do que deixar na empresa. Legal. E pegar depois ainda ainda isenta a distribuição de lucros, né? Sim. Entendi. Sim, é bem isso que tu falou. Como o Ângelo bem disse, tu tem um pouquinho mais de vivência em relação a isso. Eu entrei há pouco tempo, enfim. Não estamos chamando ele de velho, né? Estamos só dizendo que ele tem algumas horas a mais de paraquedismo, né? Isso aí. Eu tô há mais tempo na UTI tratando os pacientes. É verdade. Mas a gente sabe de casos e ouve falar de situações em que o empresário acaba tendo dificuldades e alguns problemas por uma falta de planejamento tributário ou por um planejamento que não foi bem executado e tomar alguns sustos de um mês para o outro, de um trimestre para o outro. Sim. E acabar pagando um imposto que não esperava, né? Eu queria trazer aqui, assim, o papo vai avançando, né? E a gente sabe que é um assunto complexo, a gente tenta sempre trazer com a maior leveza possível para o nosso público, né? E eu acho que a gente está num momento aqui da nossa dinâmica de conversa e eu queria trazer 2 pontos super relevantes para o nosso fechamento. O primeiro é, com base na experiência de vocês, assim, tipo, o top 3, digamos, procedimentos ou rotinas ou alertas que vocês acreditam que precisa acontecer para que um negócio escale com, digamos assim, conforto, né? Sob o ponto de vista tributário, assim, galera, olha só, vocês têm que olhar A, B, C, isso aí e tal, né? Nem que seja conhecer vocês um ponto, né? Mas o que vocês poderiam colocar na visão de vocês aí para que a galera tome um puxão de orelha no bom sentido e fique atento aí. Acho que esse é um ponto bacana. Vamos lá, deixa eu pensar. Eu acho que o primeiro ponto é o planejamento do futuro. Eu vou sempre bater na tecla do planejamento. Enxergar, né, um horizonte de expectativa. Exato. Não adianta tu ver assim, esse mês eu faturei 20 mil. Aí deixar para ver quanto tu vai faturar na virada do mês. Então sempre planeje. É preferível tu ter lá um Excel que seja com os teus realizados e os teus orçados. Legal. E jogando com isso à medida que o cenário vai se desenvolvendo, se desenrolando. Porque muitas vezes, se a gente puder antecipar que o trimestre, que o Ismael comentou, vai sair mais caro, a gente consegue, dentro de algumas medidas fiscais, na legalidade da lei, inclusive, reduzir esse teu impacto ou te preparar para ele de uma forma suave. Que tu vai ver o impacto, mas tu não vai sentir a dor do impacto porque tu já tinha visto que isso ia acontecer. Tu dá tempo, né? Para a pessoa se organizar financeiramente. Entendi. Exatamente. É um dos pilares assim, que eu acho que tem que manter. Resumindo, é
é um planejamento tributário com viés de futuro, assim. E a Isso. partir daí, ver o efeito fiscal de forma antecipada e dentro de cenários. Isso aí. A gente comenta Aham. todo final do ano, né? A gente pega parte dos clientes que estão nesse momento de escalabilidade, estão crescendo e faz esse planejamento com Legal. eles. Aí tu pergunta assim, tu tem tua projeção pro ano que vem? Não. Pois é, aí eu não posso te ajudar. Ah, não, eu pretendo crescer 50%. Tu tem certeza? Tenho, por quê? Não, porque se tu crescer 50% e eu te der uma proposta tributária, e isso acaba acontecendo a menor ou a maior, o reflexo tributário vai ser a maior ou vai ser a menor. Sim. Então, acho que o segundo pilar é assim, apesar de querer que a tua empresa escale, seja sempre pé no chão. Quanto mais seguro tu for, quanto mais dentro de um percentual de crescimento mínimo, médio, entre o super sucesso e a super derrota, digamos assim, Sim. é melhor. Né? Porque não adianta projetar com 50% de crescimento e 20% de despesa, e na realidade tu teve 30% de crescimento e 80% de despesa. Porque Exato. aconteceu alguma coisa que tu te atrapalhou no processo e gastou mais do que ganhou. Isso impacta o teu resultado tributário. Eu acho que a terceira, né, Ismael, que a gente fala para os clientes, é o falar com a gente. Né? Ou com o teu contador, no caso. Essa é boa, falar, né? Falar, converse, né? Diga. O Ismael tá mais assim, ele é mais recente aqui no nosso time, né? E talvez possa trazer pelo lado da experiência dele que tem acontecido nos últimos contatos aí para alertar o pessoal, acho que seria bacana. Um dos pontos que eu acho que eu posso tocar aqui é em relação, que a gente já comentou, na verdade, em relação aos incentivos fiscais, estar atento a isso, né? Legal. Pode ser algumas saídas para reduzir Entender a carga bem, né, tributária. como funciona isso, né? Exatamente. Buscar sempre o apoio do contador, né? De novo, botando essa tecla, que é quem vai poder auxiliar o entendimento dessa legislação. Bacana, show de bola. Aqui na Comércio com o Pé Direito, nós somos um negócio que tem, assim, como foco atuar no suporte para empresas de base tecnológica e startups, isso aí a nível nacional e levando em consideração a nossa atuação no mercado, que aspecto vocês recomendariam para um negócio que está com dor nesse aspecto fiscal escalando e qual é a importância ou a relevância de ter um especialista, né, não generalista atuando na área fiscal, assim, sobre a experiência de vocês profissional, né? Qual é a diferença que vocês veem hoje de atuarem de forma segmentada? Eu acho que esse é um diferencial muito relevante e eu acho que ouvir a experiência de quem está no campo de batalha assessorando, eu acho que vai trazer um alerta de educação e de escolha eficiente de quem vai trazer essas assessorias. Eu acho que esse é um ponto que faz muito sentido a gente abordar aqui, porque indiretamente tem a ver com a segurança da escala, né? Bom, nesse ponto é extremamente importante, como sempre, a conversa com o contador. E nisso, alguns empresários acabam tendo uma certa dificuldade quando buscam aquelas contabilidades digitais, né, digitalizadas, que não tem essa troca. Plataformas, né? Exatamente, e dificulta o entendimento, às vezes, para projetar um futuro de um planejamento tributário eficiente. Não tem essa troca e essa conversa direta de entendimento. Sim, olha, contato humano. Exatamente como o Thiago disse o meu crescimento que eu projeto é de 50% e Sim. eu tenho uma margem em relação a isso. Fica difícil essa troca, né? Entendi. É aquela coisa. Quando tu tá doente, tu procura o médico da esquina ou tu procura o especialista? Se tu tá com dor de ouvido, tu vai tu vai no cirurgião cardíaco ou tu vai procurar um otorrinolaringologista? Enfim, brincadeiras à parte, eu acho assim... Não, mas tu foi claro aí, muito claro. Existe mercado para todo mundo. Existe, né? Tu mesmo faz em todas as tuas palestras a ideia do oceano azul, né? É um vasto universo com milhares de tipos de empresa. A segmentação não é nada mais do que se especializar em um tipo de empresa específica e atender aquele nicho de mercado. Talvez o teu contador atual te atenda. A lei contábil, fiscal, enfim, ela é a mesma. Mas a forma como ele vai te ajudar a entender, interpretar e planejar é diferente se ele trata todos os clientes da mesma forma.
o serviço, o comércio de material escolar, a escola. Então, quando tu tem um especialista naquilo, Exatamente. que trabalha com aquilo, que vive aquela realidade todos os dias, a chance e a probabilidade de tu ter um planejamento eficiente, de tu ter sucesso no teu planejamento, é muito maior do que tu visitar o cirurgião cardíaco com dor de ouvido. Né? Total sentido. Pessoal, assim, se a gente for fazer assim um resumo, né, do que a gente conseguiu trazer até agora aqui, a gente pode chamar muita atenção que uma escala segura, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, com um efeito tributário eficiente no caixa, ela requer algumas premissas. A primeira é uma governança, do ponto de vista econômico-financeiro, bem feita. Então, assim, a gente sabe que às vezes a pessoa está iniciando e não tem grana para organizar, mas ela tem que ter a consciência que precisa colocar isso como um pilar super importante. Segundo, ter uma percepção adequada dos regimes tributários. Eu não digo ser um especialista, mas saber que eles existem e que cada um deles tem as suas particularidades macros, do ponto de vista de gestão e organização. Terceiro ponto um dos mais relevantes é procurar por especialistas que entendam e tenham assim uma jornada sólida no meio onde você tem o seu negócio. Então, se você conseguir trazer essas 3 pontas aí, com certeza você vai assim mitigar problemas e ter talvez uma condição de gerenciamento mais efetivo. E o reflexo disso, no meu ponto de vista, é uma percepção de maturidade pelo mercado. Todo negócio que vai para uma rodada de investimento, na quais vocês participam aí, né? E que apresenta uma organização ou tem um discurso para justificar suas tomadas de decisões, do ponto de vista gerencial e fiscal, acabam sendo melhor vistas, do meu ponto de vista, pelos investidores aí, né? Sejam por plataformas de crowdfunding, VCs e por aí vai, né? A gente está vivendo um momento, né, caótico. Eu não diria caótico, mas complexo no Brasil. Verdade. Né? A gente está aí com vista de mudança tributária, alteração de uma legislação desde 1900, os Guaranás ainda tinham rolha, que precisa mudar. É a hora de mudar, de fato. Muita coisa avançou e a legislação ficou parada no tempo. Mas isso está fazendo com que esses fundos, esses investidores, eles comecem a colocar dinheiro naquilo que, de forma macro, está mais preparada, ou mais preparado, para enfrentar essa mudança de forma sadia. Sim. Porque se a lei, digamos que seja aprovado no mês que vem a nova, sei lá, questão tributária e todos os impostos deixem de existir e virem uma coisa só. Sim. É cenário hipotético. O tempo de alteração vai ser muito curto e muitas empresas que não têm compliance, não têm a governança, não têm o preparativo, vão demorar mais tempo ou vão acabar morrendo afogada. Sim. Então, se tu pega uma empresa que tem esses pilares, que tem essa organização, tem esse entendimento, tem esse respaldo contábil, esse respaldo fiscal atrás, o contador sabe o que está fazendo, é um flash a mudança. Porque tu tá preparado para isso, teu contador tá preparado para isso, então vocês vão sentar na mesa, cara, beleza, eu pagava isso aqui, agora eu vou pagar isso aqui, como é que fica? E daqui para frente vai ser só, é a mesma dor tributária, ela só vai mudar de endereço. Sim. Um ponto aqui que eu queria trazer, antes de nós ir para os nossos encerramentos, eu acho que é super relevante, e tu e Ismael podem trazer, para o pessoal, bom, se eu não faço um planejamento tributário adequado, se eu não me preparo com dinâmicas com os profissionais que entendem, e por acaso eu venho a ter uma inadimplência tributária, tá? Inerente ao regime fiscal, quais são os problemas que isso podem acarretar e quais são os custos por eu ter tributos em atraso hoje no Brasil? O que isso pode prejudicar e quanto custa botar em dia? E se existe algum parcelamento hoje, como é que funciona? Acho que seria um ponto bacana aí de fechamento da tampa aqui, né, da nossa dinâmica. Bom, sempre importante buscar esse entendimento de não deixar atrasar, de não deixar de pagar os impostos, estar sempre em dia com o fisco, né? É essencial para a saúde da empresa, para ela até para estar se mostrando para aquele possível investidor que ela está atenta àquilo ali, buscando manter tudo em dia, tudo certinho para manter a saúde da empresa correta, né? É aquela coisa, né? Se tu não paga uma conta no teu nome, pessoa física,
tu vai lá para os órgãos de inadimplência, isso te faz, cria obstáculos novos para ti, né? Uma empresa, geralmente, e a gente sabe disso por exemplos próprios, ela faz escolhas constantemente. Então, no momento de escalada, de crescimento, às vezes tem que escolher entre pagar aquele fornecedor que está fazendo minha ferramenta ou pagar aquela guia para o governo. Eventualmente, o melhor caminho sempre seria pagar tudo. A gente sabe que isso não acontece, nem sempre, porque a realidade financeira versus a realidade tributária são, né, cenários distintos. Exato. No final do dia, a conta bate. A conta não fica parada. Ela cresce constantemente com juros, multa, mora. Dependendo da escalabilidade do processo da tua dívida tributária, ela troca de órgão, ela entra em um processo judicial, ela pode passar por bloqueios de contas. Então, ela pode transformar aquele teu sonho de uma empresa idônea, que participa de rodadas de investimento, que virou uma SA, que está distribuindo royalties e capital para todo mundo, numa empresa bomba. Uma empresa que tributariamente tem uma dívida de milhões, Sim. porque não soube se organizar. Sim. Mesmo que o negócio faça sentido e funcione, ainda assim ela não tem tração. Sim. Porque ela está sempre presa a essa dívida mal Comendo a tua gerida. margem, né? Comendo a tua margem. Ou muitas vezes nem comendo, porque tu opta assim, não, vou pagar depois, vou pagar depois, vou pagar depois. E o depois e depois... Aí o dinheiro novo tem que pagar uma dívida do Exatamente. passado a um juro altíssimo aí, né? A Selic tá 13, quase 14%. 14%, né? Mais multa, né? E mais parcelamentos não eficientes. Enfim. O fisco até, de vez em quando, ele oferece um parcelamento reduzido, oferece um desconto aqui. Dizem os santos milagreiros que tu pode bater na porta de um dos procuradores lá da procuradoria e ele te dá um desconto específico através de um papo cabeça entre partes e outras. Eu, particularmente, acho que se isso existisse, não existiriam tantas pendências tributárias, tá? Sim. Mas, assim, infelizmente, a carga tributária é alta. Infelizmente, ser empreendedor no Brasil é ter um sócio majoritário que se chama governo. Sim. Tu não vai escapar disso, ele está sempre ali. Então, parte do teu planejamento é entender que daquilo que eu ganho, digamos, 15, 20% é do governo. Então, é me preparar para isso, para que eu não tenha que fazer essas escolhas de deixo de pagar e pago depois, e lá na frente o que era 100 virou 100 mil, o que era 100 mil virou 1 milhão, e quando tu vê, tudo que né, que a gente comentou, eu estou usando o meu dinheiro de agora para pagar uma dívida do passado. Sim. Eu não traciono, eu não escalo, eu não cresço, porque eu não tenho, eu estou me afogando num mar que é mais forte que eu. Olha só. Legal, pessoal. Quando o papo é bom, ele passa rápido e a gente aqui quer sempre trazer alertas e trazer, assim, orientação para que os empreendedores possam ter aí uma eficiência ou possam perceber aspectos que vão fazer a diferença na jornada empreendedora. Eu quero agradecer a presença aqui dos meus convidados da área fiscal, que eu sei que tem um dia a dia super atribulado e pararam um pouquinho para poder trazer assim a sua experiência e fazer com que esse episódio do Por Dentro do Foguete fosse algo leve, sem assustar tanto a galera que nos ouve. Eu fico o meu agradecimento aqui para vocês no dia de hoje. Obrigado, Ângelo. Obrigado, gente, por estar escutando até aqui. Acho que fica aí as lições, né? Escalar é bom, empreender é bom, mas tudo que tu faz precisa planejamento. Então, se precisarem, sabem onde nos encontrar, a gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigado. Legal. Bom, de novo, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo papo, foi muito construtivo, gostei bastante. Espero estar aí outras vezes podendo... É isso aí, agregar. não, demais. Vamos fazer novas dinâmicas e estressar sempre. E, pessoal, lembrando que as nossas redes sociais e site da Comece vão aparecer na descrição desse episódio. Um abraço a todos e até a próxima.